Amém? Sejam muito bem-vindos. E eu quero falar com vocês hoje sobre o investimento mais seguro que existe. Você sabe qual é? Qual é o investimento mais seguro que existe? Quando nós somos pequenos, somos instruídos, por nossos pais a termos uma casa própria, a comprar uma casa própria, a investir em coisas, que são seguras. Então, o primeiro investimento que a maioria das pessoas quer é comprar a sua casa própria, é comprar um terreno, é ter um lugar para morar. E muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira pagando, às vezes, um financiamento da casa própria, Minha casa, minha dívida, e ali elas ficam por anos e anos, acumulando ali aquela dívida para ter a sua casa própria, para ter um investimento seguro. Muitas pessoas colocam o seu dinheirinho, aquela sobra, aquilo que elas conseguem economizar com tanto sacrifício, em uma poupança, por achar que a poupança é o investimento mais seguro que existe. Um investimento onde ninguém vai te roubar, onde não importa se o mercado for para cima ou for para baixo, o seu dinheirinho continua lá, mesmo que ele não esteja nem valorizando conforme a inflação. Quantas coisas nós temos investido, achando que são seguras, mas não são. Quantas coisas nós temos colocado a nossa confiança e não são coisas confiáveis. Em o que nós temos confiado? Em quem nós temos confiado? Aonde está a nossa confiança? Aonde nós mais investimos tempo? Aonde mais nós investimos o nosso tempo? Nós precisamos refletir sobre o que a palavra do Senhor diz, sobre o que a palavra do Senhor diz para nós investir. Sabia que tem pessoas que elas hoje não aproveitam boas oportunidades porque elas tiveram experiências negativas e elas ligam essa boa oportunidade agora às experiências do passado e elas dizem não a essas oportunidades. Quantas oportunidades as pessoas têm perdido, têm deixado passar por não aproveitá-las por medo, estão paralisadas, não sabem aonde investir ou têm medo de investir por causa das experiências que tiveram no passado. No Salmos de número 20, o salmista diz assim: o Senhor te ouça no dia da dificuldade, o nome do Deus de Jacó te defenda. Olha o que o salmista está iniciando aqui, esse louvor, essa adoração, essa oração, expressando aquilo que estava dentro do seu coração. Algum de nós já teve no dia da dificuldade? O que é o dia da dificuldade? O dia que algo inesperado acontece conosco? Um dia que você não sabe explicar o motivo, mas você está lá embaixo. Você está de mau humor, você está frustrado, você está triste, você está decepcionado, você não sabe nem mesmo explicar o que está acontecendo. Um dia que você recebe uma notícia inesperada, uma má notícia, quando algo inesperado acontece, quando você tem a expectativa de receber algo e não recebe, você tem a expectativa de receber uma boa notícia e vem uma má notícia. Toda a sua esperança estava ali. Você desejava que aquilo acontecesse e não aconteceu. O Senhor te ouça no dia da dificuldade. O salmista está dizendo que o Senhor, Ele nos ouve no dia da nossa dificuldade. O nome do Deus de Jacó, o nome do Deus de Abraão, o nome do Deus de Isaac, Ele nos defende. Quem é que te defende?
Quem é aquela pessoa que você busca em primeiro lugar no dia da sua dificuldade? No dia que o investimento que você pensava que ia trazer um bom retorno não deu? Aonde você busca a sua defesa? Aqui o salmista nos ensina a buscar a nossa defesa no Deus vivo, no Deus verdadeiro, em um único Deus a quem se pode confiar. Ele diz: envie-te socorro desde o santuário e te fortaleça fora de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite tua oferta queimada. Conceda-te de acordo com o teu próprio coração e cumpra todo o teu conselho. Nós nos regozijaremos na tua salvação e no nome do nosso Deus fincaremos nossas bandeiras. Que o Senhor cumpra todas as suas petições. Há um nome de Deus, há uma característica, um caráter de Deus que é imutável. Há um nome chamado Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. O maior investimento que nós podemos fazer é na palavra de Deus, é confiar naquilo que Deus está falando para nós confiarmos. Mas como que nós vamos confiar em algo que nós não conhecemos, em algo que é novo, em algo que nós não sabemos de onde vem, qual é a origem? Nós precisamos dedicar tempo para aprender com Deus, para aprender de Deus. Nós temos que entender que o maior investimento que nós podemos fazer não é trabalharmos para Deus, mas é trabalharmos com Deus. É diferente você trabalhar para uma empresa e você ser o sócio dessa empresa. Quando você é o sócio de uma empresa, você trabalha com a empresa, mas quando você é um funcionário daquela empresa, você trabalha para aquela empresa. E aqui ele está dizendo que ele se alegra na salvação do nome de Deus. Fincaremos as nossas bandeiras. A nossa bandeira, ela é por causa de nós ou por causa de Deus? A nossa vitória vem da nossa força, do nosso esforço, dos nossos recursos, ou a nossa força vem do Senhor? É o Senhor que nos dá vitória em todas as áreas da nossa vida, ou somos nós, através do nosso esforço, do nosso suor, que conseguimos ter a vitória? Quando nós acreditamos que só através de nós vai vir o recurso, vai vir a provisão, vai vir a vitória, nós podemos ser abalados. O rei Ezequias, ele é desafiado pelo rei da Assíria, quando ele destrói todos os deuses que ali o povo estava adorando, destrói os lugares altos aonde o povo subia para oferecer sacrifício, e o rei da Síria chega e fala para ele: ei rei, eu estou disposto a dar para você 2.000 cavalos, se você tiver soldados para montar neles. Aquele rei estava zombando do rei Ezequias, estava falando: você acha que você vai ter capacidade de lutar contra mim? Você não tem nem 2.000 soldados para colocar em cima dos cavalos que eu te dou, porque se você não tem soldados, imagina cavalos. Mas olha o que o salmista vai nos dizer aqui, ó. Agora sei que o Senhor salva o teu ungido, e ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora a sua mão direita. Uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do Senhor, o nosso Deus.
Nós lembraremos do nome do Senhor, o nosso Deus. Em quem você tem lembrado, em quem você tem confiado, qual é a sua confiança, onde você está confiando? O rei da Síria estava confiando nos 185 mil soldados que ele tinha ali, no seu exército poderoso para enfrentar o rei o rei Ezequias. O que Deus nos mostra ali, que não importa quanto recurso você tem, não importa quanto você está investindo em coisas desse mundo, se você não investir nas coisas do reino, se a sua confiança, a sua esperança não estiver em Deus, todos os recursos, todos os investimentos que você tiver, eles são voláteis, eles podem acabar. A palavra do Senhor diz para nós não colocarmos a nossa confiança na instabilidade das riquezas. A pessoa ela pode ter uma poupança recheada e achar que a poupança é o investimento mais seguro, mas aí você pode lembrar que um dia na história houve um presidente que foi lá e sacou todo o dinheiro, bloqueou todas as poupanças e aquele dinheiro que as pessoas tinham lá não tinha mais valor. Um dia você pode lembrar que havia uma moeda e de repente aquela moeda ela se transformou em outra moeda e todo aquele recurso que as pessoas tinham naquela moeda não valia mais nada. E porque tinha mudado a moeda, muitas riquezas mudaram de mão, foram transferidas. O que está acontecendo? Aonde nós temos colocado a nossa confiança? O salmista diz aqui: uns confiam em carruagens e outros em cavalos. Quer dizer, uns confiam na sua estrutura, na sua empresa, aonde eles estão trabalhando, confiam no seu conhecimento, confiam na sua profissão, confiam naquilo que é palpável. Outros confiam em cavalos, confiam na força daquilo que eles têm, aqueles recursos que eles têm. Mas nós lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. O salmista aqui, ele está falando: ei, não importa qual é o gigante que está fazendo o exército de Deus tremer. Esse exército não sabe quem é o Deus verdadeiro. Quem é o Deus que se pode confiar. Esse exército aqui está temeroso por causa de um gigante, porque ele está olhando para a força do gigante, mas está esquecendo de olhar para a força do nosso Deus. Ele está esquecendo da onde nós viemos, qual é a nossa origem. Nós não confiamos aqui na força dos nossos cavalos, nós não confiamos nas nossas carruagens, mas nós confiamos no verdadeiro Deus, no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Não importam as circunstâncias, não importam as ameaças, não importa quem está vindo contra nós, nós temos um Deus que é a favor de nós, e o maior investimento, o investimento mais seguro que existe é confiar em Deus, confiar na sua palavra, lembrar que Deus falou: ei, eu não sou homem para mentir. Você pode ter experiências com muitos homens que mentiram para você, que te decepcionaram, que traíram a sua confiança, mas eu não sou homem para que minta, e eu não sou filho de homem para que me arrependo do que eu prometi. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus prometeu algo para cada um de nós, e uma das suas promessas é que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se nós permanecermos em Cristo, é a coisa mais segura que nós podemos fazer. O que tem feito você não permanecer em Cristo? O que tem feito você desviar os seus pensamentos de Cristo? O que tem feito você pensar em desistir? O que tem feito você
colocar confianças em recursos naturais, em recursos desse mundo, ao invés de colocar toda a sua confiança em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. O que Deus está falando ao seu coração? Qual é a decisão que você precisa tomar? O salmista diz: eles são rebaixados e caídos, mas nós somos levantados e ficamos em pé. O salmista diz: aqueles que confiam em carruagens, aqueles que confiam em cavalos, eles são rebaixados e caídos. Em uma única noite, o Senhor enviou o anjo dele. O anjo do Senhor veio e feriu 185.000 soldados do exército do rei da Síria. E por ele ter ferido o rei, fugiu. E sabe o que Deus fez? Os filhos do rei se encarregaram de matar o rei. Deus, ele usa o próprio inimigo para destruir o inimigo. Deus, ele tem anjos à disposição. O diabo pode ter arrastado uma terça parte dos anjos para cá, mas Deus ainda ficou com 2 partes. Deus, ele é soberano. Deus, ele é poderoso. Deus, ele tem um propósito na minha e na sua vida. O problema é em quem nós temos confiado, aonde nós temos colocado a nossa confiança. Ele diz: salva, Senhor, que o Rei nos ouça quando chamarmos. Quem é a sua salvação? Da onde vem a sua salvação? Olha o que diz lá em Isaías, capítulo 12, no verso 2. Isaías, capítulo 12, no verso 2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e minha canção. Ele também tornou-se a minha salvação. Onde está a sua salvação? Quando você não tem mais recursos, aonde você procura recursos? Quando você não tem mais esperança, aonde você coloca a sua esperança? Aonde está a sua esperança? O salmista nos diz, no Salmo 119, no verso 114, na parte B, eu espero na tua palavra. Aonde você tem esperado? Aonde você tem investido? O investimento mais seguro que existe é esperar na palavra do Senhor. Mas muitas pessoas colocam a esperança, colocam o seu investimento naquilo que outras pessoas vão dizer, naquilo que o presidente A, o presidente B vai falar, naquilo que está acontecendo na ONU, nos outros países. Aí a pessoa vai lá e ela acredita em palavras de homem. Mas quando Deus diz que não é homem para mentir, Ele está dizendo: ei, os homens mentem, os homens enganam, os homens têm interesses próprios. Os homens, eles fazem coisas para benefício próprio. Os homens são maus, os homens são invejosos, os homens maquinam o mal. Ei, eu sou o amor. Eu não maquino mal. Eu tenho planos para você. Eu tenho planos para a sua vida. Confia em mim. O investimento mais seguro que você pode fazer é colocar a sua esperança em Deus. É esperar em Deus. Porque quando você espera em Deus, você não é frustrado. Coloque toda a sua esperança em Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 37. Salmo 37, a palavra do Senhor nos diz assim, ó. Verso 3, confia no Senhor e faz o bem.
A minha parte é fazer o bem. Se eu posso fazer o bem a alguma pessoa, eu faço. Mas sabe qual é o limite de eu fazer o bem para aquela pessoa? Até que ao fazer o bem, eu não esteja fazendo mal para mim e para a minha família. Então eu posso ajudar uma pessoa até que ela queira ser ajudada. Falei ontem para uma pessoa: ei, eu não vou mais falar, porque você não quer ouvir aquilo que eu tenho para te ensinar. Tem pessoas que elas têm tantas justificativas e por causa de um ódio que está dentro do coração delas, elas não conseguem permitir que Deus mostre o que elas precisam mudar. Aí elas querem que o mundo inteiro mude para que as coisas aconteçam do jeito delas. Elas sentam no trono de Deus e elas querem dizer como as coisas têm que ser. Não tem como você ajudar alguém que não quer ser ajudado. Não tem como você fazer o bem para uma pessoa que deseja fazer o mal para você. Você precisa fazer o bem até que aquele bem que você está fazendo não seja mal para você e para sua família, não prejudique o relacionamento da sua família. Nós precisamos fazer o bem sim, mas confiando que é o Senhor que está nos inspirando, que está nos dirigindo, que está nos mostrando o que fazer, de qual maneira fazer. Ele diz assim, ó: então tu habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus fala para nós não nos preocuparmos, para nós não andarmos ansiosos por aquilo que havemos de comer, aquilo que havemos de vestir, mas buscar em primeiro lugar a Deus. O primeiro investimento, o investimento mais seguro que você pode fazer é colocar o seu dia nas mãos de Deus. É correr para Deus, independente do que você está sentindo, do que aconteceu, da forma que você está sentindo. Tem pessoas que chegam para nós e falam: eu estou tão distante de Deus. Mas foi Deus que se distanciou de você ou foi você que se distanciou de Deus? É a preguiça de acordar cedo, é a preguiça de ir para a igreja, é a preguiça de me relacionar, é a preguiça de falar com Deus. Será que essa pessoa vai ter preguiça de ir para o céu também? Como que nós estamos nos relacionando? Como que nós estamos investindo tempo com Deus? Aí ele diz no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor. O que você tem entregado a tantas pessoas? Pessoas entregam o coração a outras pessoas, pessoas entregam seus filhos a outras pessoas. Quando vão na creche, quando vão no colégio, quando deixam com uma babá, quando deixam na casa de um parente, de um amigo, de um tio, de uma tia, de um vô, de uma avó. Entregam aquilo que seria os seus bens mais preciosos, mas elas não conseguem entregar o caminho delas ao Senhor. Elas entregam o caminho delas ao Waze, ao Google Maps, ao Mapas, a qualquer GPS, mas elas não conseguem entregar o caminho delas ao Senhor. Elas são senhoras do seu destino, são senhores do seu destino e não conseguem confiar que o Senhor tem um caminho. Pode parecer apertado, pode parecer difícil, mas é o caminho que nos leva à vida eterna. Quanto mais apertado estiver o caminho que você está andando, mais certeza você pode ter que é o caminho certo. Deus tem um caminho para você andar. Você tem andado no caminho de Deus? Você tem investido no caminho de Deus? Ou você tem andado no caminho que é conveniente para você, que é confortável para você? Talvez o caminho confortável não seja o caminho mais seguro, não seja o investimento mais seguro que você pode fazer. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer. E ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso passe. O que precisa passar
na sua vida? Qual é a prova? Qual é o processo que você está? O Senhor sabe o caminho para te tirar do deserto. Mas se você não confiar no Senhor, você fica andando em círculos. E pode se passar 40 anos. Você pode morrer no deserto e não encontrar a terra prometida que Deus tem para você. Mas aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, não serão confundidos, mas serão dirigidos pelo Senhor no caminho correto, no caminho certo. Andarão, não se desviarão nem para a direita nem para a esquerda. Pode ter milhares de pessoas e apenas 2 se salvar. Mas Deus, Ele está com você, Ele não desiste de você. E você tem desistido de Deus? No verso 7 ele diz: descansa no Senhor, espera pacientemente por Ele. Ontem nós falamos sobre a paciência. Quantas pessoas são impacientes, não conseguem esperar em lugar nenhum. Descansar é você colocar nas mãos do Senhor e saber que nas mãos dele é o lugar mais seguro que você pode estar. Você confiar que mesmo que você não esteja vendo, Deus está trabalhando. Mesmo que você não esteja sentindo um arrepio, algo sobrenatural, Deus está ali. Sabe, você precisa entender que Deus está com você, mesmo quando você não vê Deus na sua vida, mesmo quando você acha que Deus está distante, Deus está perto. Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus indiferente, Deus, Ele é um Deus amoroso. Deus está cuidando de você. Sabe quando um pai deixa a criança ali e de repente a criança tá sozinha e o pai fica olhando só para ver aonde que ela vai, só que ver o que ela vai fazer, mas o pai está perto. Qualquer perigo, qualquer sinal de perigo, o papai chega perto e protege. É assim que Deus faz. É assim que Deus ama você. É assim que Deus cuida de você. É assim que Deus te protege. No Provérbios, capítulo 3, livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5, diz assim: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Se eu reconhecer Deus em todos os meus caminhos, se eu reconhecer que é através dele que eu vou viver o propósito que ele tem para mim, ele vai redirecionar. Talvez não seja o caminho que eu queira andar, não seja o caminho mais curto, não seja o caminho mais rápido, mas seja o melhor caminho que eu posso andar, o caminho que vai me levar até Ele. Se eu confiar no Senhor com todo o meu coração, sem desconfiar, sem achar que teria um jeitinho mais fácil, sem achar que Deus está sendo injusto. Ah, Deus está sendo injusto comigo. Tem pessoas que falam isso. Nossa, Jesus é injusto então, porque para uma pessoa ele faz isso e para outra faz aquilo. Aí a pessoa volta naquele ciclo de comparar a vida dela com a vida do outro. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus sabe que as pessoas não são iguais, então Ele tem uma forma diferente de trabalhar com cada um. Mas o amor dele para todos é igual. Só que para que eu me sinta amado, Deus faz uma coisa. Para que a minha esposa se sinta amada, Ele faz outra coisa. Para que meus filhos se sintam amados, Ele faz outra coisa. Aquilo que me agrada não agrada os meus filhos. Aquilo que me agrada não agrada a minha esposa. Aquilo que agrada a minha esposa não vai me agradar. Eu não vou me sentir amado. Imagina que Deus vem
e dar algo para minha esposa. Ela gosta de uma coisa para mulher e eu gosto de uma coisa para homem. Se Deus dá uma coisa de mulher para mim, eu não vou me sentir amado. Né? Imagina Deus vem e me dá um sapato 36, salto alto. Não vai ficar bem em mim. Deus vai lá e dá um sapato para minha esposa masculino. Não vai ficar bom para ela. Nós precisamos entender qual é o presente que Deus quer nos dar. Nós somos únicos para Deus. Deus tem uma forma pessoal, mas eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração, não me apoiar no meu próprio entendimento. As pessoas estão perecendo hoje porque elas buscam informações no Deus Google e aquilo que o Deus Google diz. Você percebeu que as informações que chegam para você, elas são exatamente aquilo que você quer ouvir? A política. Só chega informações para você de coisas que falam mal daquilo que você acha que é mal. Né? Aquele partido que você não gosta, vem um monte de coisa ruim daquele partido. Aquele partido que você gosta, vem um monte de coisa boa. Não é assim? Aquilo que você pesquisa na internet, né? Pesquisa sobre bolsa. Chove bolsa para você na promoção. A internet, ela sabe o que você gosta e ela só traz para você aquilo que você gosta, aquilo que te atrai. Deus, Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe o que precisa ser moldado aí no seu coração, Ele sabe o que você precisa ouvir e às vezes não é legal você ouvir aquilo que Deus está falando. Aí você prefere falar que Deus não fala com você, mudar de canal, mudar de seguidor, mudar de influencer, mudar de youtuber, mudar de mensagem. Essa mensagem não está me agradando, deixa eu achar uma outra aqui que vai me agradar. Aí você vai atrás de pessoas que falam aquilo que você quer ouvir e não aquilo que você precisa ouvir. Deus está falando hoje o que você precisa ouvir. Aonde você tem investido o seu tempo, os recursos que Deus tem te dado, aonde você tem construído, na areia, na rocha, você tem confiado e esperado no Senhor, a sua esperança está no Senhor. O investimento mais seguro é quando nós esperamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor. O salmista Davi sabia aonde esperar, em quem confiar, e por ele saber aonde esperar, em quem confiar, ele chegou a ser aquele da linhagem que nos trouxe o Salvador. Filho de Davi, veio e teve misericórdia de mim. O filho de Davi tem misericórdia de você. O filho de Davi quer nos mostrar o melhor lugar, o lugar mais seguro para nós investirmos todos os recursos que temos. A nossa esperança não tem que estar nos índices das bolsas, no próximo presidente, no próximo prefeito, no próximo governador. A nossa esperança tem que estar na palavra do Senhor. Espere na palavra de Deus. Se você confiar em Deus, você nunca se frustrará. Mas se você colocar expectativas em Deus, você pode se frustrar. As expectativas suas não são um compromisso de Deus. O compromisso de Deus é com a palavra dele, não com as suas expectativas. Tenha confiança no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Entrega o seu caminho a Ele, confia nele, descansa nele e o mais Ele vai fazer. Deixe essa parceria, pare de trabalhar para Deus e comece a trabalhar com Deus. Faça essa parceria com Deus, permita o Espírito Santo te usar, falar através de você e você vai ver quantas coisas boas Deus tem feito aí para você. Tenha um dia abençoado. Espero você amanhã, se Deus permitir, às 5h59 da manhã, aqui na nossa live com Jesus. Tchau, tchau.